Boa noite, me chamo Antônio David de Oliveira Mansur, sou aluno do curso de História e Licenciatura pela Universidade de Brasília, orientando do professor Daniel Gomes de Carvalho, e aqui hoje pretendo apresentar uma parte breve do meu projeto de iniciação científica, A Sombra de Napoleão, análise da biografia sobre Napoleão Bonaparte de Caetano Lopes de Moura. Por uma introdução breve, né, uma apresentação do autor com analismo, Caetano Lopes de Moura nasceu em 1780 em Salvador, na época cidade da Bahia, homem negro, né, cuja vida no Brasil se deu de maneira bastante curta. Né, já em 1802, Caetano Lopes de Moura deixa o Brasil, né, motivado aí pelo estudo da medicina, né, o qual ele vai seguir e vai se dedicar ao longo de toda a sua vida. E diante disso, Lopes de Moura tem alguns, digamos, percalços, vivências, os quais serão marcantes em sua vida. A exemplo, né, mais evidente, sua passagem por parte dos exércitos napoleônicos, mais especificamente na Legião Portuguesa, o qual Lopes de Moura irá ingressar como cirurgião-mor, né, entre o ano de 1808 a 1811. Né, isso ainda pensando na sua mocidade. Mais à frente, em 1837, quando Caetano Lopes de Moura já tinha seus 57 anos, ele irá assumir o papel de autor e tradutor, né, assim, produzindo inúmeras obras e traduções, né, dentre elas História de Napoleão, a qual aqui pretende-se fazer uma breve análise. Ainda sobre a questão, né, das passagens, né, vivências tidas por Caetano Lopes de Moura, tem-se assim um destaque, novamente, né, sobre a sua passagem sobre a Legião Portuguesa. Né, esse é um evento bastante marcante, né, de fato, e na verdade é o que vai, alguns autores vão apontar como, né, talvez o que vai de fato levar Lopes de Moura a uma importância à posteridade, né, embora existem controvérsias quanto a isso. Mas de fato, né, por um breve momento, né, pensando no século XX principalmente, Lopes de Moura vai ter esse momento de atenção, né, em que se cria de fato uma construção mítica, idealizada, né, do soldado brasileiro, né, assim criando-se assim, muitos narrativos, principalmente articulistas, né, os quais irão escrever sobre a figura de Caetano Lopes de Moura, pensando muito mais na sua trajetória pessoal dentro dos exércitos do que na sua trajetória como autor, né, como esses títulos os quais eu apresento, né, a fim de pensarmos isso, né, estamos aqui diante, por exemplo, né, dessa reportagem do jornal Cruzeiro de 1923, um baiano na retirada da Rússia, a qual esse fato nunca ocorreu. Na verdade, Caetano Lopes de Moura se retirou dos exércitos antes da invasão francesa à Rússia. Né? E esse só é um dos fatos, às vezes falsos, né? Que falsearam de fato essa trajetória ou exageraram alguns dos fatos, né, que construíram assim o que eu ponho como uma narração mítica em torno de Caetano Lopes de Moura e a sua passagem pelos exércitos napoleônicos. Mas a obra de Caetano Lopes de Moura não se viu restringida somente às narrativas jornalísticas, né? Houveram também, né, algumas análises acadêmicas. A destaque da tese de doutorado do literato Cláudio Veiga, um brasileiro soldado de Napoleão, lançado em 1979. Né? Tese essa que procurou assim, né, analisar diversas das obras e traduções de Caetano Lopes de Moura, né? E a partir de então, né, veio-se aí outras obras, somando um total de 4 autores, né, que analisaram os trabalhos de traduções de Caetano Lopes de Moura, né, além de Cláudio Veiga, Isadora Malival, Lúcia Neves e Marcos Flamínio. Né? Embora, dentre esses 4 autores, História de Napoleão ainda vê-se ainda hoje pouco analisada, né? Somente sendo passada de fato um modo de análise em relação à obra por parte de Cláudio Veiga e Lúcia Neves. E sobre a obra em si, né, concluindo aqui, né, o que se pode concluir sobre a História de Napoleão? Né? Primeiramente, existe uma questão crítica em torno de História de Napoleão, justamente por essa conexão entre a figura do autor e a obra. Né? Obviamente, não busco aqui desvencilhar a conexão direta a qual Caetano Lopes de Moura teve, né, com as passagens a qual ele teve nos exércitos napoleônicos,
né, e a sua obra em si, né, tanto que o próprio Lopes de Moura traz isso na sua obra, como, né, se põe ali no frontispício de sua obra como cirurgião-mor da Legião Portuguesa. Mas ao mesmo tempo isso cria uma problemática em torno de análise que às vezes, não em questão de serem findadas, assim pensando mais né, dos artigos jornalísticos que de fato criaram falsas, né, falso juízo sobre a vida e obras de Caetano Lopes de Moura, mas também cria-se um esvaziamento da obra em si, né? E o que proponho aqui, né, é justamente uma visão crítica a esse olhar, né? E assim se propõe justamente pensar a obra de uma maneira mais isolada, né? Pensar a relação vida, né, do autor, a biografia pessoal do autor e sua obra em dimensões de fato que dialogam entre si, mas que necessitam, né, ser postas ali separadas em seus devidos contextos e cronologias a quais cada uma pertenceu e assim possamos pensar a obra, né? E assim eu concluo aqui, né, o que se foi proposto e o que se chegou de debates aqui em meu projeto de trabalho de iniciação científica.